Bom, professor Eduardo, muito obrigado por participar conosco aqui do Projeto Movimente, a gente trazendo algumas temáticas de saúde e bem-estar em formato de vídeo aqui nas redes sociais. Hoje a gente com a oportunidade de falar um pouco mais sobre exercício físico, sobre modalidades, enfim. Agradeço por compartilhar a tua expertise conosco. Queria primeiro te deixar à vontade para compartilhar um pouco conosco da tua trajetória acadêmica, profissional, tuas experiências, tua linha de pesquisa e o que te interessa nesse assunto. O que tiver à vontade de compartilhar, por favor, fica à vontade. Beleza. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, tá? É um prazer participar. Bom, a minha trajetória acadêmica, ela começa, na verdade, de forma bem destoante do que eu faço hoje, né? Eu fui acadêmico de Ciências Contábeis na URGS. Durante 5 anos eu me formei, só que, enfim, como todas as pessoas que entram na faculdade, eu entrei jovem, acho que eu comecei o curso com 18 anos, e era um curso que a minha escolha acabou sendo talvez muito baseada nas oportunidades que eu poderia oferecer do que propriamente em gosto por fazer. Ao final do curso, eu estava meio assim perdido e as disciplinas que mais me interessavam não necessariamente tinham a ver com o ofício em si, né? Então, e eu buscava assim desesperadamente amadurecer uma coisa que eu gostasse de fazer, né? E casualmente, ao longo do curso, eu comecei a fazer muita lesão de ombro, tá? Muita lesão de manguito rotador e por causa do surf. Então, eu tinha uma lesão crônica e eu acabei parando na mão da professora Cláudia Lima, que na época fazia o mestrado dela, sob orientação do professor Guimarães, tá? E a Cláudia, poxa, além de excepcional fisioterapeuta, ela era já, digamos, professora ainda sem ser professora, porque ela era muito didática, explicando o porquê da minha lesão e o que eu tinha que fazer. Então, assim, nesse período, ela me levou para a ESEF, na época ESEF, né, hoje é ESEFIT, na época era ESEF, não tinha o curso de fisioterapia, embora, né, depois de um tempo de contato com ela, eu acho que já se mencionava a criação do curso, mas ela me levou, então, para a ESEF com a minha prancha para a piscina da ESEF, na época ESEF, tá? Depois eu vou falar ESEFIT quando for o momento. E ela corrigiu a minha remada, tá? Junto com a professora Aline Tamborideng. Nessa época, eu não me lembro se ela já era formada em fisioterapia ou estava se formando em outro lugar e fazia estágio com a professora Cláudia Lima. E então elas corrigiram a minha remada, né? Então toda assim a explicação, a didática, tudo que foi feito por trás começou a amadurecer um pouco a minha vontade de saber mais, de entender mais. Até que, só que assim, eu recuperava e voltava a lesionar, recuperava e voltava. E paralelo com essa minha ida na Exefid, a professora Claudine me apresenta para o professor Ronei Silveira Pinto, que na época coordenava uma academia, e o Ronei me fez, juntamente com a Cláudia, um planejamento de 6 meses que envolvia natação, progressão no surf e musculação. Então, uma periodização de treinamento, né? Paralelo a essa minha reeducação da remada. E, bom, todo esse contato bastou para amadurecer a minha ideia de que do que eu deveria fazer. Então, assim, aí foi engraçado, porque eu fui buscar um resultado de um teste vocacional que eu cheguei a fazer do meio para o final do curso de Ciências Contábeis, realmente tendo assim muita vontade, né, de amadurecer alguma coisa para fazer. E estava lá, o teste vocacional tinha dado o maior score para biologia, só que o segundo maior score tinha dado assim muito próximo para educação física. E aí eu casualmente achei a minha inscrição para o vestibular, quando eu passei para Ciências Contábeis, e a segunda opção era Educação Física.
Então foi como assim, tipo assim, pô, teve todo o tempo na minha frente e eu não percebi. E aí eu entrei no curso de Educação Física em 2002, né? Já mergulhando assim, ó, eu não sabia até onde a Educação Física ia me levar, mas eu já tinha uma certeza, eu ia fazer mestrado, eu ia ser professor universitário. Então, eu entro, só que assim, casualmente, eu entro, a primeira coisa que eu fiz foi ser amostra do livro sobre eletromiografia da musculação do professor Ronei e da professora Cláudia, tá? Então, eu fui cobaia, assim, pô, adorei toda aquela experiência. Só que, casualmente, o Ronei e a Cláudia, que eram as minhas portas abertas para fazer pesquisa, participar de pesquisa, estavam saindo para fazer o doutorado, a Cláudia na USP e o Ronei em Portugal. Só que o Ronei me indicou para o grupo do professor Cruel, tá? Que ia orientar um cara, um Michel, que foi um aluno de mestrado Cruel, na área de treino de força. Então, eu logo no início, eu entrei como bolsista de extensão num projeto que eu aprendi a dar aula de musculação na ESEF e também participava como bolsista voluntário de iniciação científica, né? Então, assim, eu emergi muito na questão de estudar artigo científico, né? Tive meus primeiros contatos com artigo científico, eu tinha como tarefa fazer resenha de 1 a 2 artigos por semana, então, assim, participei de projetos. Na época, era assim, não tinha muito essa coisa de publicar internacionalmente, os professores da ESEF, assim, era um ou outro, uma publicação. Só que eu comecei a ler aquilo, eu e meus colegas ali da minha geração, e a gente queria muito botar o pé na porta, né? E publicar fora, e fazer experimento, e acabou que foi acontecendo, foi uma bola de neve, né? Foi legal porque quando eu comecei logo no primeiro semestre da aula, eu tive que adiantar muitos conhecimentos. Então, assim, me deram uma lista de livros, assim, ó, tu tem que ler isso aqui, capítulo tal, tal, tal e tal, desse livro, desses outros, isso e aquilo. Então, assim, ó, fisiologia do exercício, teoria do treinamento, cinesiologia, biomecânica, eram coisas assim que, nossa, eu mergulhei muito sem ter feito as disciplinas. E quando as disciplinas foram chegando, eu dominava de certa forma o conteúdo assim que era passado, que eu me permitia ler mais artigos e não, sabe, a coisa foi tudo muito natural. Eu termino o curso em 2006, não abriu vaga para o mestrado, então eu fiquei um ano meio no limbo assim, trabalhando voluntariamente na pesquisa, nunca parei. Ao mesmo tempo, cheguei a dar 32 aulas de personal por semana, né? Eu dava muita aula fora, tive envolvimento com a preparação física do judô, de outras modalidades. E 2007 entro no mestrado, termino em 2009, já entro no doutorado direto. No meio do doutorado surgiu uma bolsa só para a Espanha. Eu acabo indo passar um tempo na Espanha, fico 6 meses, a bolsa termina, só que as coisas deram tão certo para mim lá, tão certo, com o professor Miquel Esquerdo, que é o papa do exercício físico em envelhecimento, mas é um cara que tem muita projeção em diversas áreas relacionadas ao treino de força, inclusive no alto rendimento, e me acertei muito com o cara. Aí terminou minha bolsa, eu voltei para o Brasil, falei para o meu orientador, falei, ó, cara, eu já vivi as experiências que eu precisava viver aqui na Exefid, na época era EZF ainda, mas então para mim eu vou ganhar muito se eu voltar para fora. Então eu recuperei minha bolsa de doutorado e voltei para fora, fiquei mais uns meses, voltei, defendi a tese aqui. Um pouco antes eu tinha entrado no doutorado lá, acabei defendendo uma tese também no Departamento de Ciências de Saúde de Navarra, né, na Espanha, e o meu primeiro emprego, voltei para lá, e o meu primeiro emprego, fiz um concurso para uma posição temporária de pesquisador associado, foi lá. E então fiquei mais um tempo lá, ou seja, eu fui para ficar alguns meses e acabei ficando 1 ano e meio, assim. E aí voltei, inclusive, com um contrato vigente lá. Trabalhei mais 5 meses vinculado lá em Navarra,
que é a minha segunda instituição, assim, eu trabalho até hoje em colaboração, né, com projetos relacionados ao envelhecimento, e voltei, né, com toda a confiança para escrever artigos, publicar os dados, assim, que eu coletei muito dado lá. E na minha volta, um dia toca meu telefone, era o professor Martim Botaro, lá de Brasília, da UNB. E aí ele fala, ô, Cadore, Martim e tal, eu queria te oferecer, tô com uma bolsa de pós-doc aí. Eu falei, pô, Martim, vou te dar a real, cara, muito obrigado, mas assim, pô, sou surfista e eu não vou morar em Brasília. E o cara falou assim, não tem problema, eu sei, já me falaram aí que tu gosta de praia e tal, então, assim, ó, tu vai vir uma semana por mês para cá, nós vamos dar um jeito de te conseguir passagem, pela especialização, para fazer banca, nós vamos dar um jeito. E, no mais, tu vai trabalhar à distância. A gente tem um monte de dados, de um monte de dissertação e tese, tu vai escrever os artigos. Eu falei, tá, beleza. Aí eu entro no pós-doc em Brasília, uma bolsa PDJ, que chama, né, pós-doutorado júnior, e começo a fazer concurso público. Eu fiz o primeiro no Rio, na EZFEX, no Rio, tomei pau. Aí abre o edital da EZFID, aí eu me dedico assim, olha, te juro, acho que eu estudava 4 horas por dia, assim, muito organizado em relação aos pontos do concurso, e assim, de forma simbólica, estudo no dia 24, 25 de dezembro, no dia 31 de dezembro, 1º de janeiro, estudo no meu aniversário, que é no verão, que eu gosto de não fazer nada. Tipo, me dedico muito, nesse meio tempo faço um concurso na UDESC, em Santa Catarina, quase vou parar na UDESC. Quando eu passei na UDESC, eu simplesmente não estudei mais, o que eu queria era ir para Santa Catarina, mas eu digo, bom, já estou inscrito no concurso, vou fazer. E acabou que eu fiz relaxado e acabei passando em primeiro por 0,01 em relação ao segundo, que hoje foi na época era meu amigo, mas hoje o concurso nos aproximou, hoje é muito amigo meu, o professor Daniel Pierre, que também está na URGS, no Departamento de Saúde Coletiva, e enfim, aí entro como professor em 2014, na metade do ano, quase escolhi, acabei escolhendo só porque na época minha ex-namorada era professora na UFPEL e fiquei na obriga, acabei indo contra a minha vontade, ficando em Porto Alegre. Mas, hoje, sem arrependimentos, porque acabou sendo um caminho excelente, né? E em 2017 saio de novo para um outro pós-doutorado na Espanha, fico um ano. Aí tive a oportunidade de fazer um curso na Dinamarca nesse tempo, aí fui dar palestra nos Estados Unidos, fiz alguns convênios fiz um convênio na Universidade de Loughborough também, que é na Inglaterra, que é a maior universidade de esportes da Inglaterra. Enfim, e estou aí até hoje, assim, hoje em dia eu trabalho, tenho muitas linhas de pesquisa, algumas mais sólidas, assim, como que é o exercício físico e envelhecimento, né? Que é onde eu oriento a maior parte dos meus mestrandos e doutorandos, mas hoje em dia já tenho dois orientandos que são fisioterapeutas, um que trabalha com projeto de pesquisa na área de FNP, que é um doutorando, Leandro. Uma outra menina fisioterapeuta, a Laura, trabalha com prevenção de lesões no futebol. Tem um doutorando que trabalha com treinamento de velocidade no futebol. Enfim, e tem uma doutoranda que é nutricionista, que trabalha com efeitos do treino de força como forma de contrabalancear os defeitos deletérios de bebida adoçada, tipo refrigerante. Enfim, e tem um trabalho legal no Clínicas da minha doutoranda Juliana Teodoro, que é sobre treino de força em agudamente hospitalizados, em idosos agudamente hospitalizados. A grande maioria desses projetos, tirando aqueles relacionados com o futebol, né? O futebol voltou, os projetos com o futebol voltaram, mas os trabalhos com saúde, eles estão aguardando poderem voltar, né? Então, agora com a vacinação, acho que aos poucos as coisas vão andar.
E é isso, o resumo é esse. Perfeito, professor. Tu mencionou um pouco da tua experiência com diversos esportes, diversas modalidades, também tanto em contato profissional quanto acadêmico. E uma das dúvidas que a gente acabou tendo suscitado durante nossa pesquisa foi sobre a prática da modalidade na primeira, na segunda infância, porque tem muitas crianças que tanto ou têm dificuldades de se encaixar em diversos esportes, ou às vezes preferem um esporte específico, geralmente futebol, que é o esporte preferido, principalmente dos homens. Quando se pratica esportes na infância, é pré-requisito praticar diversas modalidades? É mais benéfico praticar diversas modalidades ao invés de ficar especializado em uma modalidade só? O que os pais, por exemplo, que vão começar a incentivar os filhos a praticar algum tipo de modalidade de exercício físico na infância devem se atentar antes de ter início essa prática? Cara, quanto mais ricas forem as experiências, melhora para a criança. Então, é muito melhor a diversidade de modalidades do que a especialização precoce. Tem dados, eu não vou te falar assim com precisão, mas, por exemplo, se tu pegar o ranking dos tenistas com 12 anos, ranking mundial, não tem absolutamente nada a ver com os tenistas profissionais, certo? Então, dificilmente a especialização precoce ela leva a grandes campeões, né? Poxa, a gente vê às vezes esportistas que são de elite em vários esportes, que eles são muito habilidosos em outras modalidades, certo? Mas isso às vezes tem muito a ver, provavelmente em todos os casos, ou na maioria deles, com o fato daquela criança ter realizado muitas modalidades esportivas e ter se desenvolvido habilidades de chute, de arremesso, de salto, de corrida, né? De agilidade, enfim, ter, como eu te falei, absorvido o maior número de experiências possíveis, né? E isso acaba, tem muitos pais, né, que são apaixonados por esporte e eles acabam gostando de mais de uma modalidade específica e pressionam muito o filho, né, a praticar. E isso às vezes é ruim, né? Tu tem, poxa, eu tenho vários exemplos, vários não, mas alguns exemplos de amigos meus surfistas que não que pressionaram, mas que, digamos, botaram a carroça na frente dos bois, colocando o filho no mar, e às vezes o filho fica anos sem ir porque se traumatizou, tomou um susto, então daqui a pouco não queria passar por uma situação que passou. Então, tem que deixar a ideia que se preconiza estimular a atividade física a maior quantidade possível, de forma lúdica, mas ao mesmo tempo sem pressão de resultado, de competição, etc. O que não significa que a criança não possa e não deva competir, porque a competição ela também ensina muita coisa, né? Então, enfim, mas sem pressão de especialização, sem querer formar um atleta profissional aos 7 anos de idade, porque isso não vai acontecer. Perfeito, professor. E pensando nessa diversidade de modalidades, de práticas, de experiências, não só como uma forma de recreação, mas também como uma forma de ensino, de aprendizagem, esse repertório que se cria, ele é um repertório também, digamos, motor, de coordenação, de equilíbrio, que vai beneficiar a saúde desse indivíduo mais para frente, na fase da adolescência, da fase adulta, isso vai beneficiar ele para ter uma melhor qualidade de vida mais para frente? Existem evidências, existe um benefício em relação a isso a longo prazo, um impacto? Cara, com certeza. Assim, ó, quanto mais a gente... Aí tem dois aspectos, tá? Tem um aspecto das capacidades físicas e tem um aspecto de risco cardiometabólico. Em relação aos aspectos que desenvolva a potência, a força, a velocidade,
é um adolescente que tem mais para perder ao longo da vida. Claro que no mundo ideal, certo? No mundo ideal, as pessoas deveriam se manter treinando, ainda que baixa frequência, sei lá, 2 vezes por semana, o que seria o suficiente para manterem a capacidade funcional e envelhecer bem, independentes, sem dependência funcional, que é inclusive o que mata um idoso longevo, né? O risco de quedas, etc. Certo? Agora, a gente sabe que muitas vezes não é assim. Então, nesse sentido, inclusive 2/3 da população mundial não atingem a quantidade preconizada de atividade física. Então, assim, se a gente pensar num jovem que desenvolveu muito suas capacidades de força, ele tem mais força para aprender ao longo do desenvolvimento. E se ele fizer atividade física regular, treino de força, ele vai manter muito, e essa perda vai ser em taxas muito mais lentas, né? Agora, também tem outro fator que é o seguinte: uma criança ativa é uma criança com menor risco de desenvolvimento de doenças cardiometabólicas no futuro. Hoje, trabalhos epidemiológicos em escolares, a gente tem um grupo na ESEFID que demonstra isso com muita propriedade, que é o PF, né, da Elise Gaia e do professor Adroaldo Gaia, que já se aposentou, mostra, então, que tem uma grande prevalência de obesidade infantil, certo? De pressão arterial elevada na infância, ou seja, de vários fatores de risco cardiometabólicos que já são alterados em crianças com menos de 10 anos. Né? E isso vem com o advento de risco de violência urbana, que faz as crianças ficarem mais dentro de casa, independentemente da classe social, né? Porque, independentemente da classe social, os pais não são bobos, eles sabem que os filhos correm risco na rua, né? E principalmente aqueles mais vulneráveis, né, a lugares mais perigosos. Então, assim, só ter ainda pessoas de classe mais favorecida tem condições de botar em classes menos favorecidas, né? Então, assim, se criou esse problema de saúde pública infantil, e então, assim, se observam esses fatores de risco. Então, assim, se essas crianças praticarem bastante atividade física, forem ativas, tiver uma educação física escolar que estimule não só o desenvolvimento de capacidades, o aprendizado do esporte, mas também desenvolva um estilo de vida ativo, o gosto pela atividade física, essas crianças, elas têm muito maior chance de serem adultos saudáveis. Perfeito, professor. Antes de eu fazer a próxima pergunta, só queria te pedir, dessa última posição que tu manteve, o dispositivo, não sei se está gravando com um note ou celular, só manter ele por conta do microfone, que eu acho que no último momento ali, por alguns segundinhos, brevemente, ali no momento estava falando da questão da infância, acho que o microfone ficou mutado, ficou abafado. Tá. Mas agora, nesse momento, está perfeito, tá tudo certo. Professor, dando sequência a esse questionamento que eu fiz sobre a infância, claro, se a pessoa tem esse hábito, claramente ao longo da vida, ao longo prazo, ela vai ter um benefício. E para os adultos que percebem que precisam correr atrás do tempo, por muito tempo foram sedentários e querem iniciar uma atividade física na vida adulta, possivelmente por questão de sedentarismo, ter receio dos malefícios que possa trazer, ou querer realmente, de fato, iniciar uma atividade física nova, quais são os pontos de atenção que uma pessoa que não teve esse hábito durante a infância e adolescência tem que ter a partir de agora, pensando em não se lesionar com tanta frequência ou não extrapolar os próprios limites do corpo? O que uma pessoa deve ter de ponto de atenção para iniciar uma prática física na vida adulta? Primeiro, orientação, né? Então, ter orientação de um profissional de exercício é fundamental, tá? Segundo, eu recomendo muito a pessoa começar pelo treino de força. Por quê? Porque fortalecendo a musculatura, ela vai reduzir a chance
de se lesionar ao iniciar uma atividade de mais médio e longo prazo, né? Então, por exemplo, se uma pessoa está com sobrepeso, ela tem maior chance de começar a correr ou caminhar e exagerar, ter mais dor de tornozelo, de joelho, de quadril, de lombar, né? Então, tu fortalecer o corpo, tu ganhar força, vai prevenir o aparecimento de certas dores que podem interromper esse processo de volta à atividade física. Então, essa seria seria um segundo um segundo ponto. A primeira orientação, segundo, iniciar pelo treino de força. Terceiro, realizar uma atividade de também cardiorrespiratória, né? E nesse sentido se configura o treino combinado, né? Que é de força e aeróbico. Quarto, poxa, se conseguir um esporte que consiga praticar, que seja seguro uma pessoa praticar, ótimo, porque isso vai envolver também o prazer de praticar, certo? Enfim, vou te dar um exemplo. Cara, eu até não tenho corrido assim, não tenho corrido mais assim, porque eu tenho, digamos, tenho um impacto femoroacetabular no quadril. Eu optei por parar de correr e dar mais ênfase à natação, para preservar um pouco o meu quadril, que está ótimo, mas enfim, mas é pensando no longo prazo. Mas, tipo assim, eu sempre tive muita dificuldade de completar meia hora de corrida nos últimos anos, na última década. Mas não por uma questão de preparo físico, por uma questão de motivação. Para mim, nadar é um parto. Para mim, nadar meia hora é um parto. Acho um saco olhar para o azulejo. Em compensação, eu fico tranquilo 2 horas e meia pegando onda. E faço isso de maneira muito mais intensa do que a corrida ou a natação. Psicologicamente, me custa muito menos. Então, assim, hoje está muito na moda beach tênis, futevôlei, atividades mais polo aquático, atividades que são esporte, que envolvem gasto energético, que envolvem melhora do condicionamento, e é muito mais fácil a pessoa se condicionar e ter os benefícios da atividade física praticando esses esportes. Claro que cada esporte tem o seu risco de lesão, então é fundamental, paralelamente à prática do esporte, continuar com o treino de força, que seja 2 vezes por semana, para que a pessoa tenha esse benefício do treino de força. Primeiro, de melhorar o seu desempenho no esporte. Segundo, de prevenção de lesão. Bom, não gosta de nenhum esporte, não gosta de atividade física. Exercício é medicina, medicina preventiva. Não gosta? Faz igual, dá um jeito, certo? Porque se não fizer isso, vai ter que tomar medicamento, vai ter que tomar fármaco. E isso é muito pior, certo? Então, basicamente seria isso. Perfeito, professor. Tu mencionaste alguma das modalidades, tua afinidade com o surfing em vez da natação. Aproveito para perguntar, então, algumas diferenças quando a gente percebe diferentes modalidades em diferentes ambientes. Uma curiosidade que a gente teve durante a pesquisa também em relação às modalidades e os preparos para cada exercício físico é a natureza na qual se pratica. Existe muita diferença na preparação de um esporte em que a gente precisa praticar ele ao ar livre, na natureza, ou indoor, ou, por exemplo, um esporte como a natação, que é na água, precisa de uma preparação diferente do ponto de vista neuromuscular, neurofuncional, do ponto de vista cardiorrespiratório. O que muda quando se pratica um esporte em que tu tem um acesso maior ao ambiente e quando pratica indoor? Atletismo, acho que é uma das principais referências que as pessoas têm, até pensando nas Olimpíadas, enfim, por ser um esporte mais visto. O que muda quando se varia desse ambiente, também pensando no que tu falou, da motivação, de praticar um esporte que goste e de perceber o ambiente ao redor e se sentir confortável com ele? Cara, assim, ó, quando a gente pratica uma modalidade relacionada ao rendimento físico, né, a gente acaba treinando a modalidade. O treinamento é muito parecido com a competição.
né? Então, por exemplo, o gesto técnico que uma pessoa treina para uma competição de natação é nadar, para um corredor é correr, para um ciclista é pedalar. Claro que envolve, como eu falei, o gesto técnico, a melhora da técnica, certo? Mas, digamos assim, tu treina de maneira muito fiel ao que acontece na tua prática, na tua competição, tá? Pensando nessas modalidades, relação treino e competição. Claro que tu também precisa treinar força para todas essas modalidades, fazer, né, desenvolver força, potência, etc, tá? Mas é um percentual bem pequeno da tua periodização de treinamento. Quando tu pensa em esportes de jogo ou esportes da natureza, tu tem, no caso do jogo, uma série de situações imprevisíveis, se a gente pegar o futebol, por exemplo, né, onde muitas vezes, claro que a gente às vezes treina, né, principalmente num calendário apertado, se a gente pensar num profissional, os caras não têm muito tempo para treinar fisicamente, então muitas vezes o treino é físico-tático, né, físico-técnico, físico-tático, etc e tal. Só que o que muita gente não faz, muitos treinadores, é também reservar esse tempo, certo? Para a preparação de capacidades condicionantes que vão melhorar o desempenho e reduzir o risco de lesão. E pela característica da imprevisibilidade, como é o rugby, o futebol americano, vôlei, basquete, esse risco de lesões é aumentado. Quando a gente vai para esportes da natureza, a mesma coisa. E aí eu acho que existe uma grande diferença. Se eu pegar o surf, por exemplo, se eu pegar o competidor, o surfista competidor, ele é uma das poucas modalidades que o cara tira férias fazendo a mesma coisa. Que o cara não tem um dia de folga, entendeu? Se tu é preparador do cara, tem que brigar para o cara folgar. Porque o cara tá treinando, hoje vou fazer uma atividade lúdica, o que eu vou fazer? Vou para a água surfar, entendeu? Porque isso é um divertimento. E tem muito mais imprevisibilidade porque tu lida com a força da natureza. Nenhuma onda é igual à outra. Nenhum mar é do mesmo tamanho que o outro. O mar vai te jogar para baixo contra a tua escolha e vai te obrigar a ter apneia durante períodos diferentes. Então, conforme tu quer evoluir, tu tem que te preparar muito para a imprevisibilidade. Se pensar numa pessoa que pratica nos fins de semana, no caso da pandemia, eu estou trabalhando remotamente aqui perto da praia, né? Então, eu tenho possibilidade de surfar bem mais. Mas o normal da minha vida trabalhando na URGS é surfar fim de semana. Eu tenho que fazer o maior número de modalidades de exercícios que me preparem para chegar no fim de semana tendo a mínima a mínima condição de me divertir. Porque se eu não fizer essa preparação durante a semana, se eu não estiver bem fisicamente, eu não vou me divertir e eu vou me frustrar. Né? Então, oi? Não, perfeito, professor. Eu queria complementar a pergunta, já que tu mencionou essa questão específica, já citando um pouco da tua preferência também sobre o surf, de às vezes precisar forçar alguém a ter um descanso, já que é uma prática que a pessoa precisa fazer de forma quase que diária. Quando se pratica uma modalidade, quando e como se deve perceber a necessidade de um descanso, de uma pausa, o quão importante é ter esse descanso, essa pausa, pensando tanto na saúde quanto na performance, para quem começa a exercer uma prática física com um pouco mais de intensidade, com um nível um pouco mais alto, digamos. Cara, se a gente pensar no esporte profissional, é bem tranquilo, né? Por exemplo, em modalidades onde os membros inferiores são mais requisitados, né? A gente futebol, por exemplo, rugby, a gente pode simplesmente controlar
a recuperação dos atletas pedindo para eles saltarem. Antes e após o treino, cada sessão de treino. Então, o cara jogou no domingo, ele chega na segunda-feira para fazer uma atividade regenerativa, ele salta. E a gente vê, a gente sabe o valor basal dele, o quanto ele salta, a gente vê no outro dia de manhã o quanto está diminuindo. Ele faz atividade regenerativa, salta de novo, na terça tem treino, ele salta, e assim a gente vai monitorando a recuperação dele através do desempenho de salto. Isso é muito mais acurado do que, por exemplo, qualquer medida bioquímica, como, por exemplo, a creatina quinase plasmática, que é um engodo, tem muita variabilidade, né? Onde, por exemplo, o pico é 48 a 72 horas pós o exercício. Só 48 a 72 horas, o cara está muito mais recuperado do que 8 horas, do que 24 horas, certo? Então, é muito difícil que aquilo seja curado. O salto, não. Tu testa a recuperação funcional, né? Mas tem outros fatores, o que a gente chama de carga interna de treinamento, que é a percepção subjetiva de esforço, certo? Que é, né? Então, tu usa uma escala onde tu aponta como tu está te sentindo, tanto após o treino como nos dias subsequentes, e assim, a questão de... E agora, só que, claro, uma pessoa que pratica o esporte amador, atividade física amadora, eu costumo dizer assim, ó, poxa, ouve o corpo, né? Então, assim, poxa, a pessoa jogou o esporte que gosta de fazer num dia, no outro dia ela chega para treinar, está cheia de dores, está cansada, pode treinar, só que vai ter que reduzir o volume, vai ter que reduzir a quantidade, vai ter que reduzir carga, ou ao contrário, a pessoa vai praticar no sábado algum esporte. Poxa, na sexta não é o dia, eu como professor, de arrebentar ela no treino. Não. Ela tem que fazer um treino que vá ajudar ela para o sábado sem prejudicar o desempenho dela por cansaço, né? E assim, claro que nem todo mundo, principalmente as pessoas mais jovens, elas conseguem, entre aspas, tá? Isso é uma figura de linguagem, ouvir o corpo. Hoje eu sei que, poxa, se eu tô com muitos dias de surf seguido e eu tô com dor muscular tardia de deltoide, eu sei que se eu cair na água, eu tenho uma chance muito grande de arrumar uma lesão, né? E mesmo dentro de uma mesma sessão, quando eu começo a me dar conta de que na hora que eu vou remar para uma onda, eu estou economizando uma ou duas braçadas e eu começo a entrar atrasado, eu sei que aquela onda eu já não vou surfar bem, já vou estar mais desajeitado porque eu não entrei nela no momento certo, porque eu já estou cansado e já não estou querendo remar tanto. Já está na hora de eu sair, certo? Por quê? Porque se eu insistir, eu vou acabar me machucando. Então, as pessoas, elas têm que ter, é muito importante para quem orienta, ter uma consciência corporal que existem determinados dias de cansaço, e aí pode ser cansaço físico e ou mental, que vale mais a pena ou fazer uma atividade física leve, ou simplesmente descansar. Dormir é o melhor remédio, certo? E no outro dia treina. Só que às vezes, claro, as pessoas, principalmente as pessoas que não têm conhecimento técnico, que é o público em geral, elas equivocadamente acham que quanto mais melhor, né? E aí é que se machucam, e aí interrompe toda a prática e é ruim para a pessoa. Perfeito, Então, professor. saber dosar é um baita segredo. E se a gente pensa numa contraposição de uma pessoa que, por exemplo, nessa situação de pandemia, tinha o hábito de praticar o esporte e precisou interromper, não se sentiu seguro, não retomou mais o esporte. Pensando no corpo, ele tem a capacidade de se readaptar àqueles níveis de resistência, mobilidade ou força que tinha antes? Muitas vezes a gente vê algumas pessoas falarem: eu voltei para a academia depois de um tempo, notei que rapidamente me recuperei naquele nível de força que consegui exercer, e às vezes muitas pessoas citam a expressão memória muscular. Isso de fato existe? Como isso funciona? E o corpo de fato tem essa capacidade de, em um tempo menor do que se dedicou durante a vida, para chegar naquela capacidade de retomar
a aptidão que tinha? Sim, sim. Primeiro, pensando em variáveis de desempenho, força, potência, força explosiva, tu recupera, sim, muito mais rápido do que antes, tá? Então, é fácil recuperar, né? Nesse caso, seria uma memória neuromuscular, tu recupera esses níveis. Mas, cada vez mais, tem evidência do que se chama de memória muscular também. Já tem trabalho mostrando que, de um ponto de vista molecular, tu alcança até mesmo o tamanho muscular de uma forma mais rápida do que começando do zero, tá? Eu não vou saber ter na minha cabeça aqui os mecanismos por isso, mas já tem alguns trabalhos, tá? Mas sim, existe. Só que assim, cara, a gente precisa ter atenção com as pessoas em maior declínio funcional. Porque para um jovem, uma pessoa adulta, até para um idoso saudável, esse ano com a atividade física reduzida, né, principalmente no idoso saudável, ele pode custar, mas a pessoa volta para o seu nível de aptidão normal. Agora, muita gente, nonagenários, octogenários, pessoas que independentemente, né, pode até não ser octogenário, mas tem já certa dependência funcional, essas pessoas, muitas pessoas, devem ter piorado muito a sua condição física e não recuperaram, né? Então, pessoas que eram frágeis e se tornaram, né, incapazes, né, se tornaram dependentes, essas pessoas, sim, pode ter, não sei dados, mas pode ter havido uma incidência muito grande de incapacidade em função da quarentena e da pandemia, né? Perfeito, professor. Pensando nessas pessoas e pensando em qualidade de vida, quando a gente fala de características, qualidades, como equilíbrio, força, propriocepção, coordenação, existe uma característica que seja mais importante do que a outra quando se pensa em ter uma ideia de qual é a qualidade de vida dessa pessoa? Existem modalidades que seriam mais indicadas para essa pessoa obter uma melhora nessas características e, consequentemente, na qualidade de vida? Cara, a força é a valência mãe de todas as outras. Ter força significa ter independência, tá? Se a gente pegar pessoas ao longo da idade adulta, até aproximadamente 60, 65 anos, tanto a força quanto a capacidade cardiorrespiratória, elas têm muita relação inversa com o risco de morte. E nesse caso, uma atividade que combine aptidão cardiorrespiratória com neuromuscular seria o ideal. Em idosos longevos, quanto maior a idade, some a necessidade de um condicionamento cardiorrespiratório, certo? E ressalta a importância da força e da potência, da força rápida, na preservação da capacidade de realização das atividades da vida diária, da independência, certo? Claro que, por exemplo, a marcha não é dependente só da força, certo? A habilidade de marcha é algo que tem que ser mantido e trabalhado de forma específica, assim como o equilíbrio. Então, sai o conceito de treino combinado, entra o conceito de treino multicomponente para pessoas mais velhas, né, longevos, com vistas a manter a sua independência, manter a força o máximo possível, certo? Manter a força o máximo possível, mas ao mesmo tempo trabalhar também equilíbrio, trabalhar habilidade de marcha. Claro que eu não preciso me preocupar com a habilidade de marcha daquele velhinho que se manteve correndo 10 mil, uma meia maratona, porque esse cara, sabe, não preciso me preocupar com a independência dele. Mas, em compensação, aqueles que pouco a pouco estão ficando mais lentos, sim, preciso estimular que ele caminhe bastante também, suba escadas, mas treine força, certo?
de forma a manter a sua funcionalidade. Perfeito, professor. Uma outra questão que aparece muito para a gente nas pesquisas, quando a gente também confere quais são as maiores curiosidades das pessoas sobre os exercícios, são em relação a diversas modalidades que geralmente a gente vê aparecerem em academias, por exemplo, desde lutas marciais, Muay Thai, Taekwondo, Jiu-Jitsu, até algumas modalidades de força como CrossFit também, que se tornam muito popular, e outros esportes como dança, ritmos ou ginástica. Na tua opinião, esse tipo de modalidade, quando feita em concomitância com outros tipos de exercício, seja de força, funcional, alguma modalidade anaeróbica, eles de fato agregam para a qualidade de vida da pessoa? Muitas pessoas se perguntam se valeria a pena fazer esse tipo de prática, se não é mais uma questão de modismo, entre aspas, ou de tendência do que, de fato, uma demanda, tanto do corpo quanto de mercado, de fato, pelas pessoas quererem práticas quais, de fato, queiram adotar. Esse tipo de modalidade que a gente vê muito em academias tem, de fato, benefícios? Como complementar esse tipo de prática com os exercícios que trazem, de fato, maior qualidade de vida? Muito modismo, né? CrossFit é uma moda, assim como o treino funcional, e já teve várias outras modas. Existe uma maneira de, pelo menos, reduzir o risco de lesão por exemplo, do CrossFit, que é altíssimo, né? Que é o quê? Primeiro, dosar a quantidade, tanto de repetições, séries, quanto de carga, né? Segundo, perfeição do gesto técnico. Terceiro, exercícios que, para determinadas pessoas, olha, não vão ser adequados. Então, a pessoa, nossa, está super motivada para fazer CrossFit. Só que, poxa, tem o exercício de arremesso, né? Exercício de empurrar acima da cabeça, que se a pessoa tem um ombro historicamente baleado, a chance de ela lesionar um ombro é enorme, certo? Se a pessoa tem um problema de quadril, aquele salto para cima da caixa lá, poxa, pode, pode impactar o quadril. Se a pessoa tem problema de lombar, determinados exercícios podem acarretar dor lombar, né? Então, assim, primeiro, tipo assim, tudo bem, a aula em grupo mas tem que ser individual, tem que ter uma anamnese clínica, tem que ter uma identificação das pessoas. Segundo, a quantidade, a progressão, ela tem que ser observada, a progressão cuidadosa, meticulosa, de cargas e volume, correção do gesto técnico, entendeu? Seja para modalidades esportivas, sei lá, como jiu-jitsu, muay thai. Então, assim, as pessoas podem praticar esporte. Só que, claro, uma coisa é uma pessoa jovem começar uma modalidade esportiva. Outra coisa é uma pessoa com mais idade, entendeu? Começar uma modalidade esportiva sendo sedentário. Por isso que eu falei, para isso também vale um trabalho preparatório, certo? Para que ela não se lesione, ou para que reduza pelo menos a chance de se lesionar, né? Então, sei lá, sair do zero para a prática de CrossFit, eu vejo mais difícil do que daqui a pouco a pessoa fazer um treino de força tradicional e depois partir para um CrossFit, entendeu? Ter uma base, certo? Na verdade, é aquilo que eu costumo falar, né? Tem muitos modismos, modalidades vêm e vão, e tem uma coisa que é cada vez mais sólida, essa não vai, que é o treino de força tradicional, que é a musculação, que é uma atividade super controlada, por vezes maçante durante muito tempo, mas também vai da habilidade do professor, de quem está orientando, variar o treino, saber que determinadas pessoas estão ali porque precisam fazer exercício, mas não necessariamente gostam daquilo, então precisam fazer um treino curto e que seja eficaz, e é possível, né? Geralmente as pessoas fazem mais exercício do que precisam, e as evidências mostram que com muito pouco
A dose mínima é muito mínima para se melhorar, então não precisa ficar 1 hora treinando, pode ser 15, 20 minutos e a pessoa faz já suficiente para melhorar bastante. Então, conhecer a pessoa que a gente vai prescrever treino é fundamental. Perfeito, professor. Uma outra dúvida que surge muito durante a pesquisa, e acredito que seja até uma questão um pouco mais aprofundada, é que muitas pessoas no Brasil, principalmente, preferem muitos esportes com bola. A gente geralmente percebe que as pessoas gravitam em torno de esportes com bola. Geralmente, o Brasil geralmente tem uma prática muito grande, principalmente de vôlei, de futebol. Quando se pratica um esporte assim, existe um preparo, um pré-requisito para esse tipo de prática esportiva em relação à preparação que a pessoa tem? O instrumento em si do esporte, ele modifica muito a relação que tu tem que ter com o teu preparo, com a atividade, com o que tu deve cuidar, desde descanso até essa periodização que tu mencionou? O que se deve cuidar quando se pratica um esporte que tem essa variável? Cara, aquilo entra naquela questão da imprevisibilidade, né? Então, assim, a direção da bola que ela chega que tu tem que abordar a bola, ela é muito variável, né? Então, assim, ó, o trabalho de velocidade de reação, o trabalho de agilidade, no caso dos esportes de raquete, então, já a velocidade de reação de membros superiores, né? Que para quem foi criança, que fez atividade com raquete, tem uma coordenação olho-mão, que a gente chama, que vai facilitar a modalidade no adulto, que não aconteceu para todo mundo, mas, enfim, sim, tem que, mas, sobretudo, assim, ter força reativa, né, de saber reagir a tempo para lidar com a bola, né, com o instrumento, e agilidade é fundamental. Perfeito, professor. A gente, sempre que faz as entrevistas aqui com os convidados, a gente também abre uma oportunidade para comentar alguma questão relacionada à área de pesquisa, algum relato de alguma experiência profissional, um estudo de caso, algo que tenha consumido recentemente e que acredite que seja relevante sobre o assunto. Teria algum assunto específico, algo dentro da temática das modalidades que tu leu recentemente e que tu gostaria de compartilhar, acreditando ser relevante para quem vai consumir o material e aprender um pouco mais sobre modalidades, sobre treinamento, sobre exercício? Difícil pensar em alguma coisa tão né? Como eu estou sempre lendo sobre muita coisa diferente, é difícil pensar numa coisa assim tão algo específico, mas eu acho assim, ó, cara, o exercício físico, de uma maneira geral, ele é o que a gente chama a verdadeira polipílula, né? Então, assim, tem tantas meta-análises, tantos ensaios clínicos, mostrando a atividade física de maneira benéfica em tantas doenças, cara, que não existe mais justificativa para que o exercício não seja a base de qualquer programa de saúde pública, né? Particularmente no nosso grupo, eu participei de alguns trabalhos lá na Espanha, que a gente está fazendo um exercício clínico que melhora muito, né? Eu acho que vou escolher isso para falar, melhora muito, muito mesmo a, a condição que uma pessoa, um idoso, entra e sai do hospital. Então, o idoso que ele é bem condicionado, ele sofre muito mais perdas durante a hospitalização do que um idoso que é sedentário. E o idoso que treina durante a hospitalização, treina mesmo, treinamento de força, de potência, ele sai muito melhor, inclusive, do que entrou. Então, eu acho que eu chamo a atenção para isso. E, cara, aquela coisa assim escolha uma modalidade que tu tenha vontade de fazer, sim, ajuda muito. Ter amor pelo que se faz ajuda muito a fazer. Mas sabendo de todos os avanços do exercício físico para a saúde, mesmo que tu não goste de nada, faça de qualquer maneira. Porque se tu ficar dependendo do ter prazer, talvez tu não faça a quantidade
e o que tu tem que fazer para ser saudável. Perfeito, professor. A gente tem mais duas perguntas antes de caminhar para o encerramento, daí te dá a oportunidade, se quiser comentar sobre algum projeto ou alguma mensagem que queira deixar. A gente tem duas perguntas específicas para dois públicos que a gente notou que geralmente trazem mais dúvidas. Na prática de exercícios físicos para as mulheres, elas, por questões genéticas, requerem uma preparação diferente, uma questão de volume, como tu mencionou, de intensidade, de frequência diferente do que dos homens? O que uma mulher, quando vai praticar uma atividade física nova, deve cuidar nesse sentido? E a outra questão que a gente teria é para a infância, se existe modalidade mais indicadas para as crianças elas praticarem também. São essas as nossas duas últimas questões. Cara, para mulher, eu posso mencionar a própria questão biomecânica, né? Então, mulher tem maior risco de rompimento de ligamento cruzado anterior, né? Em função do joelho valgo. Então, para começar, precisa desenvolver isso, assim, prevenir isso, né? Então, acho que a gente pode pensar em outros aspectos, até de variação de desempenho ao longo do ciclo menstrual, né? Que são coisas a se considerar. Mas em termos de quantidade, cara, sinceramente, a literatura não mostra discrepância em relação à quantidade ideal para homens e para mulheres, mas aspectos específicos da biomecânica do corpo sim devem ser observados, tá? Esse do LCA é um deles. E por outro lado, na infância, poxa, arte marcial, eu acho uma atividade muito rica para uma criança, por exemplo, judô, capoeira, entende? Atividade que lida muito, não só com membros superiores, mas também com membros inferiores. É uma atividade muito, muito rica para criança. Então, eu mencionaria, eu acho que as artes marciais, né? Muito bacana, professor. Bom, a gente está encerrando a entrevista aqui e eu queria também, como a gente faz para todos os entrevistados, Só uma professor. outra, Claro, por favor. atletismo também, né? Pela diversidade de modalidades, né? Também seria muito benéfico. Com certeza, professor. A gente sempre abre oportunidade para que deixe alguma mensagem, algum conteúdo, algum projeto que tu queira expor e que acredite que pode ser relevante para o público que queira pesquisar, de forma mais autônoma também, sabendo dessas informações que a gente vai compartilhar agora, ter a oportunidade de mostrar para o público. Queiram se aprofundar de forma mais autônoma, mais independente para tomar suas escolhas, que é a grande ideia do projeto também, por favor, fica à vontade. Cara, a área da saúde em geral ela está em constante evolução, né? E exercício físico e saúde não é diferente, né? Mas já existe muita coisa em relação à quantidade de exercícios que geram benefícios que são suficientes para a pessoa ter uma vida saudável. Então, assim, poxa, eu gosto muito assim do exercício, de um trabalho que se chama Exercise is the Real Polypill, né? Exercício é a real polipila, fazendo uma alusão a fármacos que reúnem diferentes princípios ativos para a pessoa não precisar tomar muitos comprimidos, né? Então, assim, é um trabalho que compara os efeitos da polipila com o exercício, com grande vantagem para o exercício em várias doenças. Esse é um trabalho que eu indicaria. Enfim, cara, na verdade, hoje em dia o exercício está sendo investigado na maioria das condições de saúde. Eu acho que estudar para o profissional de educação física é a melhor coisa que ele pode fazer. E a forma mais atual de estudar é ler artigo. Hoje em dia o Google Tradutor está bem melhor do que era quando eu comecei a ler, embora eu tenha que dizer, eu falo para meus alunos, ler um artigo a gente toma pau, no segundo toma pau, no terceiro toma um pouco menos de pau, no quarto a leitura é tão viciada nos termos que a gente já entende muito mais fácil, né? Então, a gente não precisa dominar um idioma e dominar o inglês para ler artigos. E não tem maneira mais atual da gente se aprofundar do que artigos científicos, né? Então, eu acho que é muito mais rico do que,
por exemplo, claro que é legal assistir palestras, mas assim, pô, agora, principalmente na pandemia, né, tu abre a geladeira, tem uma live, e tem muita gente sem conteúdo fazendo lives. Então, é preferível a gente, claro, de vez em quando assistir aulas, assistir palestras, obviamente, mas buscar leitura autônoma, né, é fundamental. Tá sem áudio. Opa, o áudio não saiu. Professor, novamente a gente quer te agradecer por colaborar conosco, por topar essa entrevista com a gente, falar um pouco mais de exercício. Eu acredito que essas informações vão não só incentivar o pessoal a pesquisar um pouco mais sobre os benefícios, mas também ter um pouco mais de orientação, principalmente nesse período de pandemia, a tomar as melhores decisões de forma autônoma e, como muitas vezes tu reforçou também, com a orientação devida para praticar da forma mais segura possível. Então, agradecer pela participação conosco, espero que essas informações ajudem muito o pessoal. Tá certo, eu que agradeço a participação, muito legal, parabéns.